Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel. De vez em quando eu venho aqui ministrar, trazer a palavra. E hoje foi um dia que o Gustavo falou: vai lá, leva uma palavra, não sei o que lá. Pá, deu, tá bom, vamos lá. E eis-me aqui. E quando eu estava pensando, mano, o que eu vou trazer, o que eu vou falar, o que eu vou ministrar, o que eu tenho que eu posso compartilhar, o que eu quero fazer. E eu fiquei nesse questionamento um tempo e não saí do nada. Daí que eu fui me ligar que eu estava fazendo a pergunta errada. É o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar, não o que eu. E com base nisso, foi o que eu trouxe essa palavra que hoje vocês vão receber. Então, eu espero que você possa extrair informação, você possa extrair conhecimento disso, que você possa crescer com essa palavra do mesmo jeito que eu tenho crescido, tenho aprendido a crescer cada vez mais e mais com ela. Que possa ser um agente de mudança na tua vida. Que o Espírito Santo te convença hoje à noite. Aí na sua casa, aqui na igreja. Sabe, eu acredito no impossível, eu acredito no sobrenatural de Deus, eu acredito nos milagres que contam na Bíblia, aquela loucura toda. Eu acredito com toda a força do meu ser. Mas eu sou um cara que sempre buscou entender e racionalizar tudo que eu posso racionalizar. Então, hoje a mensagem, quem sabe você está esperando um fogaréu, aquela coisa. Vai, cara, se for da vontade de Deus, vai acontecer, vai ser. Mas hoje eu quero trabalhar com o teu racional. Eu quero que tu saia aqui com mais perguntas do que respostas, quem sabe. Mais se questionando sobre algo do que afirmando sobre algo. Às vezes a gente está acostumado a ouvir coisas rotineiras, faça do jeito A e não do jeito B, e pronto, se resume nisso. Mas hoje eu quero desafiar, instigar, propiciar um ambiente que você possa dizer: mas será que é assim mesmo? Será que é assim? Não estou querendo fazer uma revolução nem nada, eu só estou querendo Romanos 12, mudança de mente. Mudança de pensamento. Pontual, pessoa por pessoa, não coletivo. Valeu, Davi. Então tá, levanta tua mão aí pra mim. Vamos fazer mais uma oração. Ora pela minha vida, diz aí pra Deus: abençoa esse cara, Deus usa esse cara aí, que ele venha estar trazendo tua palavra. Que ele venha estar sendo uma ferramenta nas tuas mãos hoje à noite. Deus, obrigado por essa oportunidade de eu estar aqui, Pai. Eu peço para que o Senhor venha estar me guiando, o Senhor venha estar me direcionando no caminho desta mensagem. Que eu venha estar trazendo o anseio do teu coração para hoje à noite aqui, Pai. Que os teus sonhos para essa noite se realizam, se cumpram, Deus. E seja feita a tua vontade, Deus. Eu me ponho como ferramenta, instrumento teu, Deus, nas tuas mãos para trazer a tua palavra, Pai. Muito obrigado e amém. Então vamos lá, vamos começar abrindo no livro de Tiago 1:1. Aqui essa primeira etapa eu dividi em 3 etapas, tá? A primeira é perseverança. A segunda é a questão de sabedoria, racionalidade, a questão de ação. Algo prático. E, por último, esperança, fé, gratidão. Tudo no mesmo tópico. Aqui Tiago ele tem uma pegada muito abrangente, né? Tanto que o versículo já começa ele falando para o mundo inteiro. Sei lá, esse texto aqui deve
deve ter sido escrito 60, 40 anos depois da morte de Cristo. E o cara já falava com o intuito que outras pessoas do mundo inteiro ouviriam ele. Então, já de cara, tu começa a perceber que Tiago era uma pessoa diferenciada, porque ele tinha uma visão muito além de onde ele estava. Mesmo, quem sabe, sem ter algo palpável para afirmar isso, ele já está afirmando ali no começo do texto, falando para os irmãos do mundo inteiro. Será que ele sabia que ia chegar aqui em Santo Ângelo essa palavra dele? Provavelmente não, mas ele tinha uma convicção, e através dessa convicção ele teve um entendimento, e através desse entendimento ele trouxe. Então vamos ler Tiago 1:1. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, sublinha aí na tua Bíblia, perseverança. Aqui Tiago está falando que através da fé, quando vencemos uma aflição, adquirimos então perseverança. O resultado de vencer uma aflição é a perseverança. Às vezes a gente está lutando lutas diárias, lutas constantes, e não está tendo perseverança, não está tendo fé. A gente não consegue vencer algo por falta disso, por falta da fé, por falta da perseverança. E aqui Tiago ele nos dá uma resposta, ele nos dá um direcionamento sobre isso. Quando passarem por todo tipo de aflição, a sua fé vai vencer essas provações. Hoje, Santo Ângelo está entrando na bandeira vermelha, que é pior que a anterior, né? Que era laranja, não é laranja. Então, a gente está piorando. Será que nesse tempo que a gente está entrando numa situação pior, numa zona mais caótica, será que tu consegue falar em tempos bons? Será que tu consegue falar sobre vida? Será que tu consegue falar sobre a alegria de viver? Ou será que os teus lábios só estão falando sobre morte, medo, morte? Hoje a gente abre a TV, abre o Instagram, abre qualquer outro aplicativo e é só coronavírus. Então a gente é bombardeado por notícias. A gente é saturado por notícias ruins, a gente é saturado por informação. Muitas vezes as informações não são totalmente coerentes. E a gente passa então a desenvolver o subconsciente do medo, um subconsciente de repressão. Acho que não é bem o termo certo, mas é um subconsciente de ficar reprimido onde você está, sem ação, sem força. Você não é capaz mais de resolver algum problema, porque você está tão saturado de tão saturado de coisas ruins, tão saturado de medo, que você não tem mais força de agir. Você não tem mais força de perseverar naquilo que você acredita no seu coração. E quando a sociedade ela é instigada, é retraída, é submetida, eu acho que esse é o melhor termo, ao medo, é submetida a uma circunstância de medo, ela tende a desenvolver sintomas psicossomáticos como depressão, ansiedade, enfim. Aí a gente já tem um histórico, o Brasil já tem um histórico de um crescimento nesse tipo de doenças.
um crescimento nesse tipo de problema. Então, vem situações como essa, de coronavírus, de política, enfim. E é só isso que o Brasil ouve. Parece que nada acontece de bom no Brasil. Parece que nada de bom acontece no meu país. Em tempos assim, são raras exceções de pessoas que estão falando sobre vida em meio a tudo isso. E eu acho que esse é o papel fundamental da igreja nesse tempo. A igreja tem que pegar esse tempo e começar a falar sobre vida, sobre crescer, sobre ser grato mesmo no tempo difícil, no tempo de deserto. A gente está sendo desafiado, a gente está sendo instigado ao máximo, ao nosso limite como sociedade, como país. E a igreja tem que se levantar como um ponto de diferença. Eu não estou dizendo que você tem que sair na rua andando sem máscara, sem álcool em gel, nada. Não estou te fazendo errar, tá? Eu estou te fazendo pensar. Sim, temos que tomar todas as medidas de precaução, de prevenção, tá? Mas a gente tem que ter a mentalidade de vida e não de morte. A gente não pode se acostumar com condições adversas. A gente tem que aprender a vencer elas com as ferramentas que nós temos hoje. Hoje a gente está aqui legalmente. A gente simplesmente poderia fechar a igreja, não abrir nesse tempo com o motivo de coronavírus. Seria muito mais fácil. Mas hoje a gente está aqui, as cadeiras estão espaçadas, tem álcool em gel, tem placa, todo mundo está de máscara, menos eu. Mas a gente está aqui por quê? Para quê? Nesse tempo onde a maior parte do nosso dia está sendo, quem sabe, abalado por alguma coisa. Eu não sei qual a tua profissão, mas quem sabe mudou a rotina. Então aquela rotina que tu tinha no começo do ano, lá em janeiro, hoje já não é mais a mesma. Ou quem sabe tu foi demitido. Ou quem sabe tu está com algum parente, algum amigo no hospital, incubado. E o que tu ouve é só tantos mil mortos. Não existe cura. E fica nisso. Então, o entendimento do problema começa a ser só o lado negativo, o lado ruim da coisa. Eu só adquiro a parte ruim de tudo que está acontecendo. Eu não consigo extrair algo bom, algo de vida. Eu não consigo transmitir vida para as pessoas. E cara, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, é fundamental nós, como os cristãos, transmitirmos vida para as outras pessoas. É fundamental. E como é que a gente, como cristão, consegue transmitir isso para as outras pessoas que não acreditam em Deus? É estando aqui. É acreditando, é tendo ação. É mesmo com o clima, com o ambiente desfavorável para mim sair de casa, eu estou aqui porque eu acredito em Deus, porque eu acredito no que está escrito em Salmos 91, que Ele vai me livrar de toda a praga, de toda a maldição, enfim. A tua fé está enraizada no que está escrito na Bíblia, é o fundamental ali. É por isso que a gente se move. A gente não está aqui hoje para discordar do que está acontecendo na sociedade. A gente está aqui hoje para solucionar o que está acontecendo na sociedade. Seria imprudência da nossa parte se a gente estivesse aqui sem respeitar as normas que estão sendo impostas. Eu estou fazendo uma analogia como igreja em relação à sociedade, mas essa mesma analogia serve para a pessoa
dentro do seu grupo de relacionamento. Você tem que ser prudente, você tem que respeitar as normas, mas você não tem que deixar de falar da vida, falar de Deus. Se a gente se submete a toda dificuldade que se deparamos, a todas as circunstâncias, se tornamos circunstanciais. E pessoas circunstanciais são movidas por ondas, por movimentos. Sabe, o mundo sofreu alguns movimentos, como sexo, drogas, rock and roll, ou o pessoal lá do Paz e Amor, os hips, enfim, uma série de movimentos que o mundo foi passando. Esses movimentos passaram. Mas a palavra de Deus continua e continua falando a mesma coisa. E o que eu quero falar com isso? O que eu quero te indagar? Por que eu estou trazendo esse ponto de vista? Porque eu quero que tu saia daqui pensando, bom, hoje o movimento de hoje é qual? É você que tem que buscar isso. Porque a gente só vai ter clareza de qual o movimento que hoje o mundo se encontra daqui 10, 20 anos. Quando tudo passar e tu, era isso. Então, uma coisa que está bem evidenciada é o coronavírus, é o problema do momento, é a crise do momento, coronavírus. O mundo já passou por várias outras pestes, enfim, mas nenhuma como o coronavírus, que tem abalado o mundo inteiro em várias áreas, em várias circunstâncias, economicamente e socialmente. E então esse é o problema. E aí a nossa solução aqui que eu quero propor é de Tiago. É sobre, através da fé, eu conseguir vencer isso e perseverar no que eu acredito. Porque se a gente engatar aquele pensamento de, por que está acontecendo isso? Será que Deus está bravo? Isso aí é um caminho sem volta. É um laço mental que a gente está se submetendo. O pensamento que eu quero trazer hoje é que desafia esse tipo de pensamento de, será que Deus está bravo com a sociedade? Ou será que a sociedade que não está perto de Deus o suficiente para viver o que está escrito na Bíblia? Como os Salmos 91, como o que Tiago está falando. Sabe, hoje se a sociedade não está perto de Deus o suficiente para estar vivendo isso, se Santo Ângelo não está perto de Deus o suficiente para estar vivendo isso, é porque a igreja de Santo Ângelo não está levando Deus para a sociedade. Eu não estou levando Deus para a sociedade. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos. Maturidade e assertividade. Ser maduro é entender que a gente precisa respeitar as leis, respeitar o prefeito, respeitar o presidente, respeitar a ONU, enfim. Maturidade é entender o sistema. Ser assertivo é usar a maturidade com a fé e agir. Por isso que Tiago fala, assim, a perseverança será perfeita. E nós vamos ser maduros e corretos, não falhando em nada. Então o primeiro tópico é perseverar, mas perseverar com aquilo que continua sempre sendo a mesma palavra de Deus.
palavra de Deus. Persevere no que está escrito aqui. Então você colherá o fruto. Não baseie sua perseverança ou a sua disposição, o seu tempo apenas em coisas que você tem ouvido, em mídia, enfim, que hoje é só morte. Eu vou perseverar então, vou vencer o Covid só ficando em casa. Não é assim. Aí tu morre de fome. O ponto desse primeiro tópico aqui, o ponto que eu quero chegar é: persevere na palavra de Deus. Persevere no que Ele tem falado. Viva o que Ele tem falado. De maneira bem prática, tá? Bem racional, bem simples. Nada muito espiritual, não. Respeite e cumpra os seus deveres como cidadão. Mas não deixe de falar de Deus para alguém. Não deixe de trazer vida para essa pessoa. Em tempos de crise, precisamos de pessoas dispostas a se botar na crise para vencer ela. Em tempos de crise econômica, se algum economista não entrar na crise, não mergulhar naquela crise, não vivenciar o que está acontecendo, dificilmente ele vai conseguir reverter. E assim é a nossa vida. Quando a gente está enxergando uma crise, a gente quer resolver ela está na nossa vida, mas a gente ignora. A gente simplesmente deixa ela ali. Não, a crise está aqui, não é minha. Quando na verdade ela é tua. Mas a gente deixa ela de lado. Não, eu não tenho, não é nada a ver. A gente acaba negligenciando a solução também. Porque através das aflições, podemos aplicar a fé e assim ter o resultado de perseverar, de adquirir perseverança e ser como resultado, de maneira assertiva, maduro. Em base, Tiago está falando aqui, cara, se tu está na crise, se tu quer enfrentar a crise, persevere na fé, persevere no que está escrito na Bíblia, tenha esperança. Se hoje o mundo está falando de morte, fale de vida. Se hoje o mundo está pregando 2.000 pessoas vão morrer, ou para nossa realidade, né? Santo Anjo, diga: não, cara, ninguém vai morrer se todo mundo fizer a sua parte. Se todo mundo trabalhar junto, vamos vencer essa crise. Isso é maturidade. E é desafiador tu confrontar, tu poder dizer assim: cara, eu sei que as circunstâncias não estão favoráveis, mas eu acredito em algo, eu acredito na solução, eu acredito que para esse problema existe sim uma solução, mas temos que buscar, temos que entrar no meio do problema e vasculhar, achar o ponto que vamos solucionar. Hoje a notícia é sempre pessimista. É como se esse copo aqui, as notícias falassem: esse copo está meio vazio. Meio vazio. A água irá acabar daqui a pouco. Esse copo vai se esvaziar, então ficaremos sem água. E do outro lado, outra pessoa fala: não, esse copo está meio cheio. Está meio cheio esse copo. Os dois têm um ponto de vista sobre o copo. Mas quando a gente ouve só um lado da história, só um lado do problema, só um lado da situação, é fácil entender que só aquilo é a verdade, só aquilo é o suficiente. Eu estou sendo bem genérico, eu estou fazendo analogia com o Covid-19, que é o problema do momento, mas não é só nisso, é na nossa vida inteira, situações, aflições, sabe? A gente tem cultura diferente, a gente tem pensamento diferente, a gente tem
um sentimento diferente sobre tudo, sobre todos. Ninguém é igual, ninguém pensa da mesma maneira, idêntica não, pode ser parecido. Mas uma coisa a gente tem em comum: todo mundo passa por aflições. Todo mundo passa por situações de desconforto. Na Bíblia não tem, todo mundo passou por um momento de desconforto, até Jesus. Na cruz lá ele pega e fala: se possível passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O desafio como igreja é a gente se portar como um ponto de vista alternativo através da palavra em relação ao problema que estamos vivenciando. A igreja por um bom tempo na história, ela cresceu influenciando a política, ou melhor, sendo a política. A religião tomou muitas decisões erradas na sua história, mas também tomou muitas decisões maduras e assertivas, que até hoje colhemos os frutos dela. O Estado democrático de qualquer sociedade é muito baseado no Estado democrático dos Estados Unidos, que ele por si é baseado na Bíblia. Os caras falaram, quando eles fizeram a Constituição americana, foi baseado em princípio bíblico. O que acontece? A política, ela sempre está envoltada a algum anseio da população, e a população está entrelaçada com religião. Então sempre vai ter essa influência. Mas enfim, esse é o questionamento que eu quero fazer. Qual a influência de nós como igreja estamos tendo? Qual a influência que a gente está trazendo? A gente está trazendo vida em meio à morte, ou a gente está trazendo morte em meio à morte? Porque Jesus ele falou: venha a mim você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. E a gente como igreja está: venha à igreja você que está cansado e sobrecarregado, e eu direi: vá. Vai em frente. Então perseverar na fé é você retirar o peso de alguém, é você trazer solução para alguém, é você conseguir transmitir para alguma pessoa que está passando por uma crise: existe um Deus que falou que você é mais que vencedor, que você é mais que vencedora. Então, a partir desse momento, essa pessoa começa realmente a acreditar e entender que ela pode vencer o problema que ela está passando. Então, perseverar na fé. Grava isso aí. Agora o segundo ponto: a sabedoria, a racionalidade. E meu amiguinho, esse aí é o melhor dos pontos. Eu vou ler aqui Romanos 12:1, porque esse aqui é o padrão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresente a Deus o teu corpo, o teu espírito, como um culto racional a Ele. Ou seja, é a tua semblante, o teu ser, como um culto racional a Deus, que demonstra quem é Deus. Através do teu entendimento de quem tu é como pessoa, do que tu guarda aí na tua mente, do que tu guarda aí no teu coração, tem que ser coisas que são de Deus, que são da palavra dele, que são coisas benignas, coisas boas. Cara, se hoje tua mente só pensa coisas que geram medo, que geram morte, cara, tu não está sendo racional na palavra. Está sendo racional em qualquer outra coisa. O teu corpo já não é mais um culto racional de Deus. O teu corpo é um culto racional do medo, da insegurança. Porque isso você entende.
Eu entendo porque eu sou ansioso, eu entendo porque eu tenho medo, eu entendo porque disso, porque daquilo, eu entendo porque eu sou um fracassado, eu entendo porque é isso. Mas você não entende porque você é um mais que vencedor, você não entende porque você tem a vida eterna, você não entende porque você pode e deve vencer os problemas, você não entende a identidade que Deus tem para você, porque você está com a sua racionalidade submetida a um entendimento de morte. Sabe, a gente usa máscara para se prevenir do coronavírus, a gente usa álcool em gel para se prevenir do coronavírus, mas alguém aqui já viu o coronavírus? Não, né? A gente só ouve falar dele e conhece uma que outra pessoa ali que está passando, que está se internando por causa dele. Porque a gente usa o nosso racional para nos prevenir de algo que a gente sabe que existe, que sabe que está por ali. Então, a nossa racionalidade faz a gente trabalhar em prol de evitar o problema. Ok? Isso é correto e deve ser feito. Mas agora dentro da igreja, cara, quando Deus fala, ó, existe um mal que te leva à morte. Existe um mal que vai te tirar a vida. Ele é silencioso. Tu nem percebe, ele está entrando na tua vida. E você tem usado as ferramentas que Deus deu de prevenção sobre este mal? Você tem usado as ferramentas que a Bíblia fala? Em Gálatas? Os equipamentos para se prevenir do pecado? E esse é o desafio também. Ser racional a ponto de dizer, cara, eu não faço isso porque não me convém, simplesmente. E quando a gente se equipa com isso, quando a gente se equipa com a racionalidade em Deus, no Espírito dele, não é mais aceitável ter o tipo de pensamento que, pô, Deus está me castigando. Quando tu entende a racionalidade de Deus, tu percebe que o ponto de vista sobre Deus é muito amplo para mim poder dizer se Deus está fazendo algo ou outra coisa. Para mim poder dizer e de certo modo julgar, pô, Deus está sendo mal, permitiu acontecer isso. É porque eu não tenho a racionalidade ainda de quem eu sou e de quem Deus é. Então, em Romanos 12, sobre ter o culto racional, é sobre ter a sua mente, sua área celestial, sua cabeça voltada para Deus, voltada para Ele, compreendendo por que Ele fala, sedes fortes. Por que Ele fala, vocês podem estar abatidos, mas não oprimidos. Você entende por que Ele falou isso? Você já parou para pensar? Abatido, mas não oprimido? Eu vou ler aqui Provérbios 2, 6, 8. Porque o Senhor dá a sabedoria de sua boca. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as verdades do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Quando a gente fala de entendimento, de sabedoria, a Bíblia é bem clara falando, se você quer sabedoria, peça. Então, se a gente está passando por uma crise, que nos falta entendimento sobre algo, a gente já pediu por sabedoria? Seria a primeira coisa a se fazer. Deus, me dá sabedoria sobre como eu devo agir em meio a essa circunstância. Às vezes nem isso a gente faz. E somos cristãos.
Então, eu estou passando por uma crise que é o coronavírus. Eu particularmente não tive nenhum caso assim mais dentro da minha casa de alguém que pegou e precisou ser internado. Mas eu sei que ele existe. Eu sei que para mim evitar proliferar isso, eu tenho que usar máscara, passar álcool gel, ficar em casa, só sair quando são coisas importantes e fundamentais. Eu sei de tudo isso porque é o que eu ouço falarem e o que me indicam fazer. A sociedade me indica fazer isso. Mas além disso, além do que a sociedade me indica fazer, que seria o básico, mínimo, o que mais eu tenho feito? Sabe, esse é o desafio da igreja. Esse sempre foi o desafio da igreja, cara, porque em toda a crise, sempre a gente vai ter uma série de protocolos a seguir na nossa vida. Se é uma crise financeira, se é uma crise familiar, se é uma crise emocional, a gente vai ter uma série de protocolos que a sociedade já nos dá, né? Meio pronto. Alguns são bons, outros não são tanto. Mas quando esses protocolos já não estão dando conta de resolver a crise, já não estão dando conta de solucionar, entra o ponto decisivo na vida de qualquer pessoa: circunstancial, se ela é ou não. Pessoas circunstanciais, de circunstância, tendem a tomar atitudes que são baseadas em reação. Alguma coisa acontece, então eu reajo pela circunstância. Não é alguma coisa que aconteceu, aconteceu isso de ruim. Aí eu traço um plano, uma estratégia para poder superar aquilo. É tipo, o pneu do carro furou andando 50 km por hora. Não sei, você está de baixo. Mas andando 50 km por hora, o pneu do carro furou. E aí tu tem 2 milissegundos para tomar uma reação. A probabilidade de tomar a reação errada é grande. Daniel, mas como que tu toma a reação certa nesse momento? Nesse momento tu está sendo imposto a tomar uma reação imediata. Mas agora, a reação que tu poderia ter tomado antes disso era checar se teu pneu estava em status bom para te andar de carro. A nossa vida é assim, às vezes a gente espera o pneu furar para a gente poder reagir. Eu vou esperar. A crise está ali, eu vou esperar ela estourar para eu poder reagir. Então, a racionalidade que eu quero trazer hoje é sobre Deus. Quando Ele fala que você é mais que vencedor, é que é para você poder entender que você deve enfrentar aquele problema, você deve enfrentar aquela circunstância que você tem medo, que você tem insegurança, que você tem medo, será que eu vou acertar ou vou errar? Você deve enfrentar aquilo, porque você é mais que vencedor, você é mais que vitorioso. Deus fala isso. Então, quando você adquire essa racionalidade, você tem um intuito e coragem de fazer. Em Oséias 4:6, na Bíblia, está escrito assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pesado. Mas aqui o ponto é padecer por falta de conhecimento, padecer sobre falta de conhecimentos da Bíblia. A gente perde de resolver problemas, a gente perde de resolver situações do nosso dia a dia, porque a gente não tem conhecimento da Bíblia, a gente não tem um intelecto que Deus nos proporciona.
gente padece em pequenas áreas da nossa vida. Quando Deus fala, basta cada dia o seu mal, a gente faz assim, não, basta a minha vida o mal. Como se eu sempre estivesse carregando algo. Deus está falando, basta cada dia o seu mal, ou seja, cada dia tu resolve o mal. Ou aquele mal que aconteceu na semana passada, ficou na semana passada. Mas a gente pega tudo o que aconteceu na nossa vida e põe nas nossas costas e diz, nossa, fardo pesado. A gente não consegue, às vezes, solucionar problemas, solucionar coisas na nossa vida, em áreas da nossa vida, porque a gente está carregando um fardo de tantos dias atrás. É porque eu fiz isso semana passada e deu assim. Então, se eu fizer de novo, vai dar de novo problema. Isso tudo porque a racionalidade, o meu perfil, a minha visão sobre Deus não está bem definido. Sabe, Deus já fala, você vai ser 77 vezes 7 vezes perdoado. Teu irmão, né? Tem que perdoar o teu irmão. Por quê? Porque ele já sabia, cara, vocês vão errar, mano. Tentando acertar, vocês vão errar. Então vocês têm que aprender 2 premissas bem básicas: se arrepender e perdoar. Mas a gente nunca quer fazer isso. A gente só quer acertar. Eu só quero fazer tudo certo na minha vida e se der alguma coisa errada, eu finjo que não deu errado. Deixo a crise lá pro canto. Então, a racionalidade de Deus nos faz querer resolver o problema quando ele acontece. É se hoje eu briguei, hoje eu vou buscar me arrepender. Então, o segundo ponto, racionalidade, sabedoria, ação e coragem. Porque para tudo isso, tu tem que ter a ação de ir e fazer, de ir encarar o problema, de ir encarar a situação que tu está passando na tua vida, que enfim. Você tem que ter coragem, você tem que ter ousadia. Se você vive com medos no plural, medo daquilo, daquele outro, dificilmente tu vai alcançar o teu objetivo, seja ele qual for. Só se teu objetivo é ter medo, aí, parabéns. Então, para essa situação que a gente está passando no Brasil, no mundo, em Santo Ângelo, coronavírus, a gente tem um sério de medos, uma série de temores, que ao meu ver, a gente não deveria ter medo, mas sim entendê-los e agir para resolver, solucioná-los. Eu tenho medo de pegar o coronavírus. Você tem que estar prevenido do coronavírus. Sabe, a imunidade do teu corpo, eu acho que é muito mais importante. Como você tem comido? Como você tem se alimentado? Você tem praticado exercício físico? Entende? Tu pode usar e deve usar máscara e álcool em gel a vida inteira. Mas não vai ser ela que vai definir quando tu tiver, ou eventualmente se tu pegar o vírus, não vai ser ela que vai dizer se tu vai sobreviver ou não. Vai ser a resistência do teu corpo em combater o vírus. Então, para isso, tu tem que sim ter uma vida equilibrada no sentido alimentar e físico. Não espere só pela vacina, só pelo remédio. Essa é um tempo perfeito para quem fuma deixar de fumar. É um bom incentivo.
Em momentos de crise a gente tem duas oportunidades. Ou a gente sai dela mais forte, ou a gente não sai dela. Então, que na tua vida, seja lá o problema que for, seja a crise que for, tu venha estar saindo mais forte do que como você entrou. Que você possa estar fortificando o seu corpo através da palavra de Deus, tornando o seu corpo um culto racional a Deus, que as pessoas olhem para ti e falem: nossa, esse cara é diferente, essa menina é diferente. Que qualquer pessoa veja isso, você não só os irmãos da igreja, mas qualquer pessoa fora te olhe e meu, essa pessoa é diferente aí tu é Deus. Racionalmente, não espiritualmente, não precisa estar, sabe? Eu sei que é bom. Sei que é bom. Mas hoje eu te convido e te indago a trazer coisas para a tua vida, agregar valores para a tua vida de maneira mais prática, de maneira mais simples, que são pensamentos diferentes sobre enfrentar problemas comuns. Na Bíblia está cheio de situações assim, como em Juízes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Juízes 6, 11 e 16. Não precisa abrir, só para anotar. Juízes fala sobre Gideão. Eu acho que o pessoal já ouviu, né? Ele estava malhando trigo. Esse é o famoso caso do medroso. Tava lá, quem não conhece Gideão, a cidade dele tinha sofrido uma guerra lá. O pessoal viu lá, quebrou tudo, pegou as mercadorias, tudo que tinha valor para eles na época, e subjugou aquela sociedade de Gideão. É como se viesse um exército aqui em Santo Ângelo, invadisse nossas casas, pegasse nossos bens materiais que tem valor, e então nos subjugasse. Tipo, ficasse aquela colônia aqui de Santo Ângelo. Quando eu preciso de uns escravos, eu vou lá, pego eles, levo-os para fora. O que eles produzirem lá, o que eles plantarem, milho, trigo, eu vou lá e corto ou destruo, para eles nunca saírem da miséria, não conseguirem se reerguer de novo e combater. Enfim, Gideão estava nessa situação. Tinha um exército lá que vira e mexe ia lá na cidade, amedrontava todo mundo, enfrentava todo mundo, matava uns. E daí Gideão estava com medo. Mas mesmo tendo medo, ele foi lá para o lagar, que é uma cadeia de montanha, e foi malhar trigo, ou seja, foi trabalhar, né? Mesmo com toda a situação, o ambiente, a circunstância não favorecendo para ele fazer isso. E ele foi. Mas claro, malhar trigo no lagar não é uma coisa fácil. Imagina umas montanhas, pedregulho, tu ir lá trabalhar. Um momento olhando para baixo para ver se não vai uma cobra, um negócio, ou não vai resbalar, cair até chegar lá em cima. E outra, para ti poder trabalhar, tu precisa de espaço, precisa, né? Enfim. Mas ele estava lá trabalhando. Então veio um anjo para Gideão e falou: ô Gideão, homem valente. E aí, olha o pensamento de Gideão nessa hora. Eu vou ler primeiro, acho que é mais fácil. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: não nos
fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrei a Israel? Como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Perceba que toda vez que Gideão vai falar, que ele fala ai. Ai, Senhor, ai. Ou seja, quando o anjo chega para Gideão e fala, homem valente, homem valoroso, Gideão na hora já deve... Eu aqui malhando trigo escondido dos midianitas, escondido do exército inimigo, porque estou com medo deles virem aqui me roubar. Como é que eu sou valente? Então, Gideão ali, ele percebe algo que eu acredito que ele perceba, né? Ele perceba algo que está acontecendo dentro dele. Então ele responde para o anjo de Deus, ele fala, bah Deus, como é que eu, o menor do pequeno, do menor, vou conseguir fazer isso? Que é uma revolta e tá. Conseguir sair, fugir. Como é que eu vou conseguir guerrear com esses caras? Com esse exército inimigo? Sendo que eu sou o menor. Não está dando nada certo para mim. Eu não sou propício. Não sou propício para resolver esse problema que está passando na minha cidade. Esse problema que está passando na minha sociedade. Eu nem sou filho de uma família influente, cheia de dinheiro. E mesmo se fosse, eu seria o menor dos irmãos. Assim que eu acredito que Gideão estava se vendo. Mas Deus fala, não é pela tua força, Gideão. Eu sei que tu é isso, tá? Beleza, meu, tudo bem. Mas não é pela tua força, é pela minha. E eu sou Deus. Aí Deus falou, né? Eu sou Deus, por isso que eu te escolho. Porque eu não preciso que tu tenha uma família influente no meio da tua sociedade para te poder fazer um movimento ali. Se Deus te escolhe, é porque Ele sabe que Ele vai te usar para vencer. Então, Gideão, ele recebe essa palavra, ele aceita. Daí o anjo fala, tu vai ter que quebrar os ídolos dos caras aí, esses ídolos pagãos, essas coisas aí que não existem. Aí Gideão vai lá na casa de noite, detalhe, de noite, quando eles estavam dormindo. Gideão vai lá, quebra todos os ídolos e faz um altar só para o Deus de Israel, né? E então, amanhece, os caras ficam loucos da cabeça. Quebraram as coisas, não sei o que lá. Os da aldeia, né? E aí, um X9 lá denuncia que foi o Gideão. Aí, toda a sociedade vai para casa do Gideão lá para matar ele, né? Na certa. E aí, nesse momento, o pai de Gideão interfere e fala, não, ninguém vai matar meu filho aqui, não sei o que lá. Dá uma desculpa e o pessoal aceita. Mas a partir disso, Gideão conseguiu e se levantou como uma voz efetiva na sociedade dele. Quando ele convidou as pessoas para ir lá e enfrentar esse exército dos midianitas que estava assolando a terra dele, 32 mil homens levantaram a favor dele. E como ele liderando. Ou seja, um cara que não se sentia influenciador da sociedade, que não percebia que tinha algo que ele poderia fazer para alcançar a sociedade dele, para trazer vida para a sociedade dele, esperança para a sociedade dele, que estava lá trabalhando, escondido por medo. Esse mesmo cara, depois de um tempo, está influenciando 32 mil pessoas com base em uma esperança.
E a gente tem que ser como Gideão. Quando Deus nos convida para fazer algo, não podemos olhar para nós, para as nossas circunstâncias, para os nossos entendimentos, mas sim para o que está escrito na Bíblia. Sim, o que está escrito aqui, que é vida, vitória. Se você quer vida e quer vitória, leia a Bíblia. Então Gideão foi lá, cumpriu o que ele tinha que fazer, libertou o povo dele e foi um arrahá. Então o primeiro tópico é perseverança, o segundo é uma racionalidade com sabedoria, com ação e principalmente com coragem. Coragem. A Bíblia fala que o verdadeiro amor elimina todo o medo. Então, se você tem medo de algo, é porque o amor de Deus não conseguiu chegar lá ainda. Mas é normal. Porque às vezes a gente não tem o entendimento que a gente tem que levar o amor de Deus para aquela região, para aquela situação da nossa vida, que nos gera medo, que nos gera insegurança. E o último ponto, e não menos importante, é o resultado, é o ponto que a gente sempre tem que estar buscando ser, que nunca um cristão vai conseguir largar isso, deixar de viver isso, que é a esperança, a fé e a gratidão. Um cara que não consegue ser grato é porque não entendeu o que Deus fez, o que Deus fala na Bíblia. E isso a gente tem que nos lembrar todo dia, cara. Por isso que é importante. É porque mesmo quando está tudo dando errado no trabalho, quando tudo está dando errado na família, quando tudo está dando errado em tudo, tu conseguir dizer, Deus, obrigado. Tu encontrar alguma coisa ali que tu consiga dizer, Deus, obrigado por isso. E sempre tem. Esse é o fardo leve, esse é a cruz que Deus quer nos dar. Uma cruz que nos diz, o amor lança fora todo medo. E ponto. Então, em meio às nossas crises, os nossos problemas, nossas situações, a gente tem a oportunidade de crescer com elas. Crescer, como crescer daí? Aplicando a palavra de Deus, aplicando o conhecimento que ele está tendo aqui. Aplicando essa fé, se tornando essa fé. A Bíblia fala que Deus é benigno, mansidão, Ele tem domínio, enfim, cara, isso aí a gente tem que trazer pra gente ser isso. Eu não estou dizendo que eu sou isso, tá? Mas eu busco ser. Então todos esses pontos aqui a gente tem que ter conhecimento, entendimento de, mano, eu quero ser isso, cara. Se hoje eu sou uma pessoa muito estressada, eu quero ser calmo. Se qualquer coisinha me estressa. Então, nesses pontos é que a gente acaba se tornando e tendo aquele culto racional que fala em Romanos. Que é quando a gente adquire essa personalidade, a gente acaba se tornando isso. A gente acaba se tornando uma pessoa melhor. Uma pessoa correta, uma pessoa madura e correta. Então, que para essa crise que a gente está passando hoje, a gente consiga ser esse tipo de pessoa madura e correta. Que entende o que precisa fazer, mas também faz mais, vai além. Não só propõe o que todo mundo propõe. Que possamos desenvolver esse caráter. Então, em gratidão, em 1 Tessalonicenses 5,18,
fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Colossenses 2:7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E agora o último, que eu acho que é o versículo que define tudo que eu estou tentando falar aqui, de uma maneira bem genérica, né? Eu não estou sendo específico, eu estou citando analogias para que fique mais simples de você pegar e trazer para a tua vida, para a tua realidade, para o problema que tu vivencia, para o desafio que tu tem. Estou sendo bem genérico, estou falando o coronavírus, mas podia ser qualquer outra coisa. Eu só falo coronavírus agora porque é o momento que estamos passando e também podemos aplicar esse conhecimento nele. Então, esse versículo que resume está em Filipenses 4:6. Esse eu vou pedir para vocês abrir. Em Filipenses 4:6 fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Amém? Então é isso. Se você está ansioso por alguma coisa, se você está temeroso por algo, se você está com medo que algo aconteça de ruim, seja o que for, a resposta que eu dou para você hoje é: leva a Deus em súplica e oração isso. Então, liberta essa ansiosidade do seu coração. Apresenta esse pedido para Deus, que Ele vai te trazer uma palavra de sabedoria, Ele vai te trazer a solução para isso. Porque esse é o Deus da Bíblia. É um Deus de solução, um Deus de vida, que promove vida, alegria nas pessoas, que retira o fardo pesado e bota o fardo leve. Lá no começo eu falei, né, que o Brasil já vinha numa crise psicossomática, né, de doenças psicossomáticas. Então vem mais uma crise em cima disso. Não é bom, cara, não vai dar um efeito bom. Então, se antes a gente já falava, hoje a gente tem que falar mais. Se antes a gente já pregava sobre a vida de Deus, sobre um jeito diferente de encarar um problema, hoje a gente tem que falar mais. Que essa crise que a sociedade está passando faça nós, como corpo de Cristo, como igreja, sair mais apurado, mais maduro, mais assertivo. Que isso aí seja um crescimento para nós, que nos gere perseverança, nos gere fé, que depois disso a gente consiga valorizar mais o ambiente de igreja. A igreja acho que nunca, pelo menos aqui na região, nunca passou por um tempo assim de ter que reduzir, ou em algum momento pode ser que aconteça de não ter cultos. O corpo de Cristo da nossa região, acho que nunca chegou a um ápice que nem a gente está vivendo hoje. Então, pode ter certeza que depois disso, a gente vai ver novos resultados e novos desafios pela frente. Como igreja, É um tempo difícil, sim, mas não é o fim. Estamos abatidos, mas não oprimidos. Então, que na sua vida, se você se sente abatido, você não aceite a opressão. Se você se sente cansado, desfalido de força, não aceite a opressão. A opressão é nada mais, nada menos que
a voz do inimigo dizendo: você nunca vai conseguir mudar. Amém? Então fica de pé, convidar o louvor aí, vamos fazer uma oração, encerrar este momento. Eu espero que essa palavra gere frutos, espero que não tenha ficado muito confuso, mas eu acho que não, né? Os 3 pontos: perseverança, racionalidade e a principal, esperança, fé. Unido dessas 3 características, você irá alcançar muitas coisas para Deus na sua vida. Muitas pessoas, não é coisas, né? Então abaixa tua cabeça aí, vamos fazer uma oração. Vamos começar agradecendo por Deus, pela palavra dele, pelas verdades que ele tem falado sobre nós, que às vezes nem a gente acredita ainda. Vamos levantar um clamor também pelas vidas que estão passando por situações que não têm mais esperança, que se sentem, não é nem mais do fundo do poço, é embaixo do poço. Vamos orar também por uma igreja que saia mais madura e assertiva depois desse tempo de crise. Vamos orar por dias melhores, vamos orar por tempos melhores, onde que a gente possa voltar à normalidade, possa voltar a fazer culto, possa voltar a não precisar usar essa máscara que é muito incômoda. Vamos orar, vamos pedir para Deus, para que tudo que está escrito na Bíblia aconteça mesmo. Vamos orar pedindo para que nesse dia nublado abra uma brecha nas nuvens e entre um sol. Vamos orar, vamos pedir isso para Deus, porque em Filipenses fala: cara, pede e eu te darei, suplique. Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta tua palavra, Deus, muito obrigado por Salmos 91, muito obrigado, Deus, por Provérbios, Romanos, Filipenses, Deus, muito obrigado por esses versículos que foram lidos hoje aqui, Deus, que nos geram frutos do teu Espírito, que nos geram esperança, que nos geram uma visão do futuro melhor do que a do presente. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra sempre continuar a mesma. Crises passaram, mas a tua palavra continuou falando sobre a vida. Momentos terríveis passaram, mas a tua palavra continuou falando sobre vida. Então muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela vida. Muito obrigado por o Senhor abençoar Santo Ângelo. Muito obrigado, Deus, por as crianças que vêm nascendo em Santo Ângelo. Obrigado por essa nova geração que vem nascendo em Santo Ângelo. Obrigado por Santo Ângelo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui na minha terra, Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pela tua graça derramada. Obrigado pelos médicos, enfermeiros, pelas pessoas que estão na frente de batalha combatendo o coronavírus, Deus. Muito obrigado por cada um deles, Deus. Dê capacidade, dê entendimento, dê fôlego para continuar, Deus. Muito obrigado, Pai. Em meio à crise te agradecemos, Deus, porque entendemos que tudo está em tuas mãos. Muito obrigado, Pai. Tu sabe o dia de amanhã e o dia de ontem. Confiamos em Ti, Deus, com todas as nossas forças. Confiamos no que Tu tens falado, com todo o nosso entendimento. Queremos ser mais parecido contigo do que com esta terra. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor irá fazer. E, Senhor, que cada pessoa aqui, Deus, que se sente aflita, se sente, Senhor, até mesmo oprimida, Deus, que ela venha estar encontrando esperança hoje. Que ela venha estar encontrando esperança hoje em Ti, na Tua palavra, Deus. Que ela venha estar sabendo e ouvindo
que Tu promete vida, Deus, que Tu promete milagres, que Tu promete liberdade. Que ela venha estar ouvindo e entendendo isto, que Tu és o Deus de vida e não de morte. Que todo pensamento ruim, todo pensamento de morte venha estar caindo sobre terra. Que a esperança que Tu nos dá, a fé que Tu nos dá, Deus, venha estar crescendo no nosso coração, nos tornando mais maduros e assertivos em Ti e para Ti, Deus. Eu clamo para que a Tua identidade cresça mais e mais. Muito obrigado, Deus, por mesmo em momentos assim, Tu ainda continuar falando: vocês são mais que vencedores. Obrigado por acreditar e nos dar a capacidade de vencer. Porque é por Ti que conseguimos, Deus. É por Ti que encaramos. É por Ti. Pelas Tuas palavras, Deus, que nos geram vida. Pelas Tuas palavras que nos geram ânimo. Estamos baseados no que Tu fala, Deus. Que hoje a noite termine de uma maneira diferente como amanheceu. Que sejamos mais e mais transbordados pela esperança, pelo amor. Que sejamos livres e sentimos livres, Deus, em Ti e para Ti. Muito obrigado. Abençoa cada vida aqui, cada pessoa que está acompanhando lá da sua casa. Que ela venha estar recebendo agora aí na sua casa essa ministração. Venha estar sendo tocada pelo Espírito de Deus. Que Ele venha estar te entregando chaves eternas aí dentro da sua casa, para você aplicar aí dentro da sua casa.